Qual a diferença, então, entre os tipos de insulina exógena? Hoje, a gente tem análogos de insulina basal e análogos de insulina ultra-rápida, que é a terapia basal, bolos, que elas tentam imitar, né, a fisiologia da insulina humana normal, da insulina que a gente produz. Então, a gente tem aqui café da manhã, almoço, jantar. Né? Então, quando a gente se alimenta, a gente tem um pico de glicose. Todos nós somos assim, não é só quem tem diabetes, todas as pessoas são assim. A gente se alimenta, a gente tem um pico de hiperglicemia e a gente vai ter também um pico de quê? A faixa preta aí vai ser o quê? O pico de hiperinsulinemia, ou seja, nosso corpo vai produzir um pouco mais de insulina durante 2 horas, então ela vai ter que baixar essa quantidade de glicose para a gente não ter consequências mais graves. Então, antes da refeição, jejum, os níveis ideais para quem não tem diabetes é de até 99 miligramas por decilitro de sangue de glicose. Quem não tem diabetes também, até 2 horas após uma refeição, tem que estar menor que 140. Gravem isso aí, anotem isso daí, porque é muito importante vocês saberem disso, tá? Então, antes da refeição tem que estar menor que 99 e após a refeição, 2 horas após, menor que 140. A gente vai falar sobre tempo no alvo, vocês vão ver como é um pouquinho diferente quem tem diabetes e quem não tem. Então, as insulinas, análogos de insulina ultra rápida, análogos de insulina basal, elas tentam imitar a insulina endógena, tá? A fisiologia da insulina endógena. Então, a insulina basal, ela é usada para quê? Ela é usada para regular os níveis de glicose entre as refeições. A insulina basal, ela é usada para regular os níveis de insulina durante a refeição. Então, aquele pico, ela tem que ter um pico maior de ação, ela tem que começar a agir mais rápido, ela tem que durar pouco tempo no nosso organismo. Esse aí é o que a gente precisa saber, tá certo? Então, o que difere uma insulina da outra? O tempo que ela vai iniciar a ação, que pode variar de 5 minutos até 2 horas, dependendo do tipo de insulina, se é uma insulina basal, uma insulina bolos. O tempo que ela vai atingir esse pico de ação, tá? Então, pode demorar de 1 a 3 horas, dependendo da insulina. Os análogos de insulina basal hoje, eles normalmente não atingem pico, eles não têm pico, então isso promove o quê? Menos crise de hipoglicemia. Então é interessante, porque a NPH, que é a insulina humana NPH, ela é a mesma insulina regular, mas ela tem a adição de zinco e protamina para aumentar o tempo de ação e também diminuir um pouco o pico de ação dela se eu uso regular. Com NPH, esses picos podem se intercalar e com isso eu posso levar o paciente a ter o quê? Uma crise de hipoglicemia. E também o tempo que ela vai durar no nosso corpo. Então, tem insulinas que duram de 2 a 42 horas de ação dentro do nosso organismo. Nesse gráfico aqui, vocês estão vendo aqui, eu tenho ali a Tecnosfer, que é a insulina inalável, né, que é a Fresa, o nome comercial dela. Eu tenho ali a Festaspart, que é a Fiasp, que são insulinas as mais novas que foram lançadas. Depois a gente tem também aqui insulinas, que são as insulinas de ação rápida, que elas têm um pico mais, elas começam a agir mais rápido, têm os picos maiores, né? Então vocês estão vendo ali, os picos são mais altos, e tem um tempo de duração menor, elas vão durar no máximo, com uma regular aqui, até 6 horas, que é esse verdinho, se não me engano aqui, tá certo? A gente tem a NPH, que tem um pico de ação, a gente tem a glargina 100 UI, a gente tem a glargina 300 UI, e a gente tem a degludeca, né, que são insulinas, análogos de insulina de ação basal. Não, tá vendo que os picos são menores que os picos, então, como o NPH tem um pico maior, se eu intercalar uma NPH com uma insulina de ação regular rápida ou uma ação ultra rápida, eu posso levar essa pessoa a ter crises de hipoglicemia. Então, por isso que é importante saber fazer essa terapia basal bolos muito bem feita. Isso é o médico que vê, mas a gente consegue ver diferenças, entender isso aí, faz com que a gente veja diferenças e a gente pode encaminhar esse paciente para o médico e falar assim, eu acho que a gente pode mexer aqui, mexer ali, mas você só pode mexer em doses de medicação, quem é farmacêutico, com autorização por escrita do médico. Você pode, se você mora numa cidade menor, por exemplo, numa região menor, você pode fazer um acordo com aquele médico que vai assinar e te deixar fazer esse ajuste de dose de insulina. Mas se você não tem isso por escrito, você não pode fazer. Mas é possível fazer sim, e quando você faz uma pós em farmácia clínica, você vai aprender isso.
Isso aqui é a regra de ouro da Associação Americana de Diabetes. Então, a gente tem insulina, né, que controla os níveis de glicose antes das refeições, que são a insulina basal, e a insulina das refeições, que são a rápida, regular, ou as ultra rápidas, ou a ultra rápida, como a FIASP, né, que é a Fast Aspart, que controla os níveis de glicose após as refeições, para que a gente não tenha uma hiperglicemia pós-refeição e consiga baixar isso ali dentro de 2 horas. Essa aqui, para vocês me conhecerem, é a insulina inalada Tecnosfer, que o nome comercial dela é a Afresa. Ela é uma insulina ultra rápida, ela é inalada, ela não é aplicada. Inalada não, ela é chamada de inalada, mas ela é aspirada. Você põe essa pontinha na boca, na hora que você aperta, você aspira. Então, ela é aspirada. Se a gente for lembrar, o nosso pulmão, ele tem um tamanho de uma quadra de tênis. Então, ele tem uma base de absorção ali, um tecido de absorção muito rápido. Essa insulina chega no nosso pulmão e em 1 minuto ela já está na corrente sanguínea, em máximo 12 minutos ela já está agindo, tá? Então ela já está agindo, baixando a glicose, já começou a baixar a glicose. Então ela atinge o pico de ação dela muito mais rápido do que as insulinas injetáveis, que a gente vai injetar no subcutâneo, lá para a corrente sanguínea, para ela começar a ir para os receptores das células, para poder promover o transporte da glicose para dentro da célula. Então, a gente tem lá, eu mostrei para vocês, a gente tem lá um refilzinho azul, um refilzinho verde, um refilzinho amarelo, que a gente pode combinar. Então, tem um de 4, o azul é de 4 unidades, o de verde é de 8 unidades, e o amarelo de 12 unidades. Então, dependendo da quantidade de unidade que você tem que usar, você faz combinações desses refilzinhos e vai aspirar um de cada vez.